Saudações, gente bonita, em Goiás, 6 horas e 50 minutos da manhã. O sol nasceu há pouco, então um dia aparentemente muito bonito, uma brisa leve, 20 graus. Mestre Leider aqui falando. Ontem, essencialmente, nós falamos sobre meio ambiente. A coisa tá preta, a coisa tá complicada. E antes que venha alguém me encher o saco, não vai falar tá preto, preto é a noite, a escuridão. Esse povo tem que tem que parar de colocar melanina no centro de tudo. Nossa senhora, gente chata. Mas enfim, vamos de geopolítica. Ontem foi um dia especial, no sentido que o Vladimir mandou recados inequívocos, em um tom inequívoco, com conteúdo inequívoco, de formas inequívocas, de que caso a Ucrânia use armamento da OTAN para atingir a tal Rússia profunda, a Rússia vai responder nos países da OTAN. E vamos entender aqui a lógica. A Ucrânia não tem satélites, certo? Ela não tem satélite dedicado. Significa que para lançar um míssil de 500 quilômetros e acertar o alvo, ela teria que contar com satélites de países terceiros. Na verdade, ela nem tem esses mísseis. Os próprios mísseis são de países da OTAN. Então, o ponto levantado pelo Vladimir está correto. O ponto levantado pelo Vladimir está correto. Se a Rússia for atacada, por exemplo, Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, esse ataque foi da OTAN. Ainda que tenha sido parcialmente executado pela Ucrânia. Eu digo parcialmente porque nem como lançar os mísseis eles têm como. Você precisa de assistência da OTAN para isso, certo? Então o Vladimir está muito bolado. O homem está putaço. E deixou claro, sabe? Então, agora o problema é exatamente esse. Vladimir deixou claro. O Ocidente vai entender? Olha, a se olhar pela imprensa, não acho provável. Porque ontem mesmo eu li um artigo de um idiota dizendo que não, estava blefando porque ele já havia dito que se a Ucrânia atacasse não sei o que, ele ia fazer e acontecer e não fez. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, se é verdade que foi assim mesmo. Não, não é. O volume de óbitos do lado ucraniano subiu do já muito alto 1.400 para mais de 2.000. A Rússia sim atacou a Ucrânia com muito mais de inclemência. A infraestrutura energética de muitas cidades está destruída. E as municipalidades, as pessoas, estão dependendo de gerador, que não existe em quantidade suficiente, e nem verba para comprar o gasóleo. Então a situação deles está crítica. A situação deles está crítica. Por conta desses ataques mais pesados da Federação Russa. E outra, esse idiota parece que se esqueceu que a Rússia desviou entre 700 e 850 imbecis da OTAN no mesmo ataque na cidade de Poltava. Isso não conta para ele não, como resposta dura. Pode ver que todo dia tem um engenheiro, um cientista, um militar de alta patente, país da OTAN, que cai num buraco, cai de uma árvore, é atingido por um vírus estranho, morte inequívoca, homicídio acidental, estava esquiando e morreu,
o helicóptero caiu no meio do mar, ou seja, essas mortes esquisitas para justificar por que ninguém nunca mais vai ver eles. O comandante Farinazzi fala bem sobre isso. Então é óbvio que a Rússia respondeu pesadamente. Então, esses idiotas, você fala assim, mas é só um imbecil da imprensa. A imprensa mente igual respira. Sim, de fato. Função da imprensa é mentir. Mas ela mente com um propósito, que é o de preparar as massas, né? Porque os governos do Ocidente, porque as elites, o governo só executa. Porque as elites decidem. Certo? Porque as elites decidem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso que me assusta. Porque se já existe esses idiotas escrevendo merda, é porque alguém nos governos está tendo ideias merda, gente, ideias de jerico. Sabe, acreditar que a Rússia vai responder aos países da OTAN como ele está respondendo aos ucranianos, que eles consideram bem ou mal um povo irmão, é muita estupidez. Muita estupidez mesmo. Porque uma coisa é a maneira como a Rússia responde aos ucranianos, que eles consideram russos. Outra muito diferente é como ela responderia aos membros da OTAN. Que ninguém se engane quanto a isso. Que ninguém se engane. Certo? Porque a lógica é completamente diferente. Acreditar que está tudo certo, que vai dar tudo bem, que os russos serão fofos com a OTAN, como de certa forma estão sendo com a Ucrânia, falar, mas a Rússia está massacrando. Sim, porque eles pediram. É o lance Caim e Abel. Abel não reagiu. A Rússia reage. Agora, se a OTAN vier para cima, ela vai ter. Você pode ter certeza absoluta quanto a isso. E parece que o Ocidente tem, na verdade, são sérias dúvidas sobre o tema. Né? Aí fica difícil. Aí fica difícil mesmo, porque coisas muito ruins podem acontecer. Claro que nós temos algumas coisas a considerar. Por exemplo, a Rússia quer evitar o conflito de todas as formas. Nós já falamos sobre isso. Quando não quer, dois não brigam. Por que a Rússia quer evitar o conflito? Porque ela tem um conjunto de aliados que não querem a guerra. Sabe, o Irã não quer a guerra por questões religiosas. A China não quer a guerra por questões comerciais. A Arábia não quer a guerra por questões econômicas. Quando o Amorim falou que não é a hora de transformar os BRICS num bloco de defesa, era sobre isso que ele estava falando. A posição dele não é única, é a da maior parte dos países dos BRICS. O Egito pensa igual, a Etiópia pensa igual, os Emirados Árabes Unidos pensam igual, a África do Sul pensa igual. No limite, só o Irã e a Rússia querem ir pro pau e terminar isso de uma vez. Os outros 8 não. Então a posição do Amorim não é uma posição, o Amorim tá falando merda. Não tá, gente. Ele tá praticando uma boa diplomacia. A maior parte dos países não quer guerra. Guerra mata pessoas. Destrói infraestrutura, destrói, né, a vida das pessoas. Mesmo que elas não morram. Guerra não é uma coisa boa. Eu vejo muita gente comentando sobre guerra como se fosse um jogo de videogame. Certo? Um jogo de videogame. Sem maiores consequências.
Eu até entendo, porque o Brasil, por exemplo, não entra numa guerra faz muito tempo. Então, nós perdemos a noção do que é a guerra. Na verdade, o Brasil está em guerra desde sempre, né? Se você não mora numa comunidade, você não sabe o que é guerra. Mas se você mora em um, você sabe. E a maior parte do Brasil que não sabe o que é guerra, uma parte importante sabe. E ela não é boa. Realmente é necessário evitá-la. E a Rússia está evitando. Só que existe um limite para essa política de contenção. Existe um limite claro. E esse limite está chegando cada vez mais perto. Vai chegar um momento em que a federação vai ter que tomar uma decisão última. Que provavelmente é armar um Zircon, Kinjal, Iskander e pregar o tiro. Certo? E o que a Rússia está fazendo? Evitando isso. Mas o que a Rússia está se preparando para fazer isso? Certo? O Iskander pode ser lançado de qualquer plataforma. Versões modernas. Kinjal é um míssil ar-terra. O Zircon é um míssil mar-terra, lançado submarino e navio. A Rússia inclusive fez esses dias o maior exercício naval da história, desde o fim da União Soviética. É um sinal, ela está dizendo, ó, nós estamos prontos, não venham. De maneira quase desesperada, a federação está avisando. A federação está tentando dizer. Mas o Ocidente, Estados Unidos, Canadá, Europa, encara negociação, encara razoabilidade, encara paciência como fraqueza. São os degenerados. A verdade é essa. A liderança do Ocidente é degenerada. O próprio Ocidente, como civilização, é uma civilização degenerada. É uma anti-civilização. Uma malta de ladrões. Sem escrúpulos. É isso que é o Ocidente. Certo? Então eles tendem a interpretar muito mal a razoabilidade. Por isso que a razoabilidade, enquanto critério, tem limites. Certo? A razoabilidade tem limites. Essa é a verdade. Ah, que loguinho. Essa é a verdade. E esses limites estão chegando perigosamente próximos. Muito próximos. Enfim. É isso. A coisa está feia. Está difícil. Não está favorável. Né? Tá complicado mesmo. Mas por esse tópico é só. Prefiro fazer um vídeo curto.